Toda grande ideia começa com uma boa conversa. Você está no primeiro episódio do Plano Piloto, uma ideia de um amigo muito querido, que eu vou ter a honra de entrevistar aqui no nosso primeiro podcast. Paulo Barbosa, cara, que ideia legal, muito obrigada pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui. E eu queria que você se apresentasse para todo mundo e contasse um pouco dessa ideia, de onde surgiu a ideia do Plano Piloto, para a gente começar essa resenha aqui. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Paulo Barbosa e a ideia do Plano Piloto é trazer pessoas que possam agregar conhecimento no seu dia a dia, fazendo com que as ideias dela, as profissões dela façam sentido para você e poder te auxiliar com um propósito, enriquecer você com uma resenha boa. É isso aí. E a gente está aqui no estúdio de um amigo nosso, de um amigo meu que me conhece desde pequenininha, que é o Pedro Ribeiro, que é dono do Asa Estúdio de Produções aqui. E a gente escolheu esse lugar para fazer, primeiro pela estrutura, que eu acho que é fantástica aqui em Uberlândia. Então, você que não conhece, vai estar aqui nos nossos créditos o endereço do estúdio, a forma de contato, como que você pode vir gravar seu podcast aqui também. E fora isso, a gente escolheu aqui porque é um lugar de amigos. Então tem tudo a ver com a nossa proposta do Plano Piloto, né, Paulinho? Da gente estar num lugar entre amigos, falando sobre histórias, conhecendo pessoas, conhecendo as histórias dessas pessoas e tentando inspirar você aí do outro lado que está nos ouvindo. Não é isso, Paulinho? Por isso que a gente escolheu aqui o Asa. Com certeza. Pessoal, vocês não têm noção da estrutura e da interatividade, do companheirismo que esse pessoal aqui tem em poder te atender da melhor forma possível. Então, fica ligado. Você quer gravar seu podcast, já pega aqui nos créditos os contatos, as redes sociais, faça teu contato aqui e vem gravar aqui que tá muito legal. Bora começar então? Pra gente começar a falar um pouco sobre esse primeiro episódio. Nada melhor do que conhecer o Paulo Barbosa, famoso Paulinho, né? Quem não conhece o Paulinho Uberlândia tá errado. Né? O Paulinho é figurinha carimbada aí. Você já deve ter visto ele tocando em bar, tocando em casamento, tocando em igreja, tocando em velório. Já deve ter visto esse cara tocando em vários lugares. A gente se conheceu através da música, né? Tocamos juntos muitos anos. E eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas quem é o Paulo, fora mercado de trabalho. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, que eu sei que você domina muito também. Mas conta um pouquinho do Paulo para quem está ouvindo aí a primeira vez. Então, eu sou o Paulo Barbosa, tenho 44 anos, completei dia 5 de julho agora, né? Mudei para Uberlândia com 16 anos e, assim, sempre fui vendedor, músico e sou casado há 22 anos, vai fazer agora dia 1º de outubro. E gosto muito de interagir com as pessoas, de conectar com as pessoas, de conversar com as pessoas. Então, se você ainda não me viu em Uberlândia, verá. Figurinha carimbada. Paulinho, me conta, você não é mineiro, né? Você é paulista, né? Você Nasci em São Paulo, vim para Uberlândia com 15 anos de idade. São Paulo é uma das cidades, né, onde eu tenho amigos, né? Inclusive a Letícia, ela é uma mineira e mora em São Paulo. E nasci em São Paulo, meu pai mora em São Paulo, meu avô era de São Paulo, então as terras mineiras eu fui muito bem acolhido aqui e eu acho que a capital Uberlândia me fez vários e vários amigos e as duas cidades fazem total sentido assim para mim como profissional e como pessoa. Legal demais. E aí eu tava pensando aqui, né? Você tem uma característica que você mistura muito música com relacionamento. Você falou que você é de vendas, né? Tanto você é vendedor que você já me vendeu. Deixa eu contar uma história aqui que o Paulo é muito vendedor. E aí a gente tocava junto. Vou contar essa história aqui que eu acho que ela é emblemática. E aí, um dia o Paulo me chega no ensaio magrinho, sem nenhuma barriguinha. Na época ele era gordinho, viu, gente? Ele não tinha nenhuma barriguinha. Eu falei, Paulo, o que você tá fazendo? Que dieta que é essa? E aí ele falou, não, eu tô tomando como é que é o nome? Eu tô tomando Moderdite. Aí eu falei, Paulinho, você tem que arrumar um Moderdite desse pra mim e tal. E o que você falou pra mim, Paulinho? Falei pra Letícia assim, Letícia, olha, Moderdite é muito bom, te ajuda a emagrecer, você vai perder bastante peso, mas dá uma tonturinha, tem os colaterais. Dá uma tonturinha. E esse jargão de dar uma tonturinha, ele nos acompanha até hoje aí, mas vendedor fala a verdade, né? Você é um vendedor que fala a verdade. Com certeza. Desde o início. Com certeza.
E vamos falar de vendas, que, né, que é um assunto que eu gosto, a gente troca muita ideia falando sobre isso. Como que surgiu a tua vocação em vendas? Quando que você, primeira vez que você se enxergou vendedor? E depois, como que isso te levou para o mercado imobiliário, que é o mercado que você está aí há quase 6 anos, perseverando nesse mercado? Diferente de muita gente, a gente conversa muito sobre isso, muitas pessoas usam o mercado imobiliário como trampolim, né, como estágio, e você faz dessa função a tua profissão, a tua carreira, né, tem se consolidado cada dia mais nisso. Conta um pouquinho pra gente quando você se viu vendedor e um pouquinho da tua história até chegar aí no mercado imobiliário. Então, lá em Barbacena, né, como a gente costuma dizer, quando eu era criança, minha mãe, a gente tinha muitos vasilhames dentro de casa e acabava que eu peguei os vasilhames dos vizinhos para vender. E aí foi como eu comecei a me identificar que eu podia ganhar dinheiro vendendo. Então, desde então, eu sempre trabalhei com vendas. Tanto na área consultiva, na área empresarial, corporativa. Então, sempre trabalhei com vendas. Fui representante comercial, trabalhei em multinacional. Então, isso sempre me fez... O desafio, ele sempre me trouxe uma certa pressão, né? Ela sempre me trouxe ali um sentimento muito bom de você poder conquistar algo, de você poder crescer. Então, as vendas, ela me motiva nesse sentido, entendeu? E sobre o mercado imobiliário, eu estou há 6 anos, né, no mercado imobiliário. Eu e a Letícia, a gente conversa sempre e eu não estou no mercado imobiliário. Eu sou corretor de carreira. Eu quero fazer uma carreira consolidada. Eu já estou aí há 6 anos trabalhando com médio e alto padrão, né? E trabalhando nesse segmento, trazendo conhecimento e trazendo oportunidades, porque hoje, enquanto tem um ditado popular que fala, enquanto um chora, outro vem de lenço. É isso aí. Pedrinho, eu vou fazer um corte só para fazer um alinhamento com o Paulinho aqui, tá? Rapidinho. Top. Pode falar comigo, olhando para mim. Porque Tá. se você fala olhando para lá, Tá. não fica uma conversa muito... Combinado. Tá bom? Mas tá ótimo, tá excelente. Posso voltar aí, Pepe? Beleza. Muito bom. E há 6 anos atrás, você imaginava onde você ia estar chegando hoje? Você imaginava a sua vida como ela é hoje, com seus clientes, né? Com as vendas, as últimas vendas que você fez, né? Você acompanhando de perto todo esse boom de mercado imobiliário que está rolando aqui em Uberlândia e região. Como que você se imaginava estar onde você está hoje? Então, há 6 anos atrás, foi próximo da pandemia que eu vim para o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário, ele me proporcionou conhecer diversas pessoas. Eu não imaginei, em um momento algum, que eu poderia chegar onde eu cheguei, tendo os clientes que eu tenho, né? Hoje eu trabalho com muito cliente de carteira, tem alguns lançamentos, porque Uberlândia, ela flutua nas duas frentes, tanto revenda quanto lançamento. Então, isso faz com que você consiga atender o seu cliente em diversas formas, sendo híbrida, né? Que seria, eu tenho clientes hoje que só compram lançamentos e tem cliente hoje que compra revenda. O que é uma revenda e o que é lançamento, gente? Para vocês entenderem. O lançamento é quando vai ter um prédio ou um loteamento onde você compra, faz investimento ali na planta, né? E a revenda é quando você já tem um imóvel, que esse imóvel ele é usado e você quer vender ou fazer um upgrade para outro imóvel, entendeu? E você trabalha nesses dois segmentos com público de médio e alto padrão aí, que é um pouco da sua carteira característica, né? E aí a gente estava conversando, quando a gente estava idealizando aqui o plano piloto, e a gente estava conversando sobre a quantidade de conteúdo que tem na internet hoje, falando sobre tendências de mercado imobiliário, o que uma pessoa que nunca comprou um imóvel precisa saber antes de comprar um. Então, assim, tem diversos conteúdos, né? É uma bolha muito recheada de muita coisa. E eu queria te ouvir, o que você gosta desse boom que tem de conteúdos e aquilo que você acha que não é legal. O que acontece nesse mercado? Eu vou dizer por mim, que não tenho nada a ver com o mercado imobiliário, mas vivo assistindo as coisas, né? Eu acho que tem vídeos muito criativos, a gente estava comentando sobre o Girard, né? Depois a gente até marca ele aqui. É um cara que eu curto muito ver os vídeos dele, fico sonhando em morar naquelas casas que ele posta lá no interior de São Paulo.
Mas é porque é muito natural os conteúdos que ele traz. Por outro lado, também eu, por seguir um pouco dessa tendência, eu recebo muitos conteúdos que não são tão legítimos, né? Promessas um pouco vazias. Eu queria que você contasse um pouco como que você enxerga conteúdo do mercado imobiliário na internet hoje. O que funciona para você? O que você acha legal? E o que você fala, cara, não é legal, não é isso que a gente vai falar aqui no plano piloto. Conta um pouquinho para a galera sobre isso daí. Então, a internet hoje ela é um mar aberto, né? Hoje você tem pessoas que falam com propriedade e pessoas que são rasas naquele conteúdo. Então, a internet para o mercado imobiliário ela trouxe uma amplitude. Hoje tem muitos corretores que se tornaram mais influencers do que corretores, né? E às vezes não traz um conteúdo voltado para que seja informativo para os clientes. Eu ouço muito da internet, por exemplo, vai valorizar 50%, vai valorizar 100%. Você não sabe disso. Você pode fazer um estudo da região, saber o que vai ter em torno, saber o tipo de material que vai ser utilizado naquele conteúdo, naquele empreendimento, porém você não tem noção de que vai valorizar. E isso, o corretor ele faz isso para vender. E isso, às vezes, pode ser um tiro no pé. Porque amanhã ou depois, esse imóvel, eu prezo muito sobre isso. Eu vendi um imóvel para você hoje. Eu vou pensar que amanhã, daqui 4, 5 anos, você vai falar, eu preciso fazer um upgrade, eu preciso vender esse imóvel. Então, eu preciso ter liquidez. Não adianta eu te vender um imóvel por vender que você não vai conseguir ter liquidez. E isso faz de mim uma pessoa que vou pensar por você, né, por ser especialista nisso. Não algo que, vem aqui, vamos vender, e acaba que amanhã ou depois, na hora que você for pôr o seu imóvel para vender, eu vou falar, não, procura outro corretor, porque eu não vou poder te atender. Então, eu penso nessa possibilidade, porque como plano de carreira, a gente falou, né? Uhum. Eu penso como amanhã eu ter mais 40, 50 anos na corretagem. Então, isso faz de mim ter uma credibilidade perante o meu cliente. Muito legal. E aí a gente estava conversando também um pouco sobre Uberlândia, né? Nós somos dois grandes apaixonados aqui, né? Eu porque eu sou daqui, sou de Uberlândia, sou nascida e criada aqui. E você porque se apaixonou pela cidade depois que veio de São Paulo e tudo mais. E ontem a gente estava dando uma volta de carro, andando, como Uberlândia só cresce, né? Como a Zona Sul ali, meu Deus do céu, virou outra cidade, assim, né? Eu tô há quase 7 anos fora de Uberlândia, assim, eu já não conheço muita coisa aqui, porque Uberlândia realmente cresceu muito. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da tua visão sobre esse crescimento em Uberlândia e como que você está enxergando, especialmente esse ano, que é um ano de virada, né? Tem eleições presidenciais, tem muita mudança acontecendo, taxa de juros altíssima, né? Beirando aí 4,25%. Então, o que você enxerga de mercado imobiliário, falando um pouco de Uberlândia, por que as pessoas deveriam olhar para Uberlândia com um olhar de investimento e tudo mais? Então, eu vou fazer um macro aqui sobre Uberlândia. Se você for ver pesquisas, saiu uma pesquisa recente que Uberlândia cresceu o seu metro quadrado 46% em termos de valorização. Tem algumas regiões, que é a Zona Sul e a Zona Leste, que historicamente todas as cidades estratégicas do Brasil, elas crescem para essas duas regiões, Zona Sul e Zona Leste. E aí, não é diferente em Uberlândia. Hoje a gente tem World Trade Center, Parque Una, tem diversos empreendimentos acontecendo na Zona Sul de Uberlândia, sem contar os condomínios fechados, né? E eu creio e falo para todo mundo que, mesmo com a Selic alta, você precisa achar oportunidades. Com a Selic alta, o que acontece? Nós até conversamos sobre isso, que a oportunidade, porque o mercado se torna muito permutante. Então, você tem um imóvel e você quer dar como parte de pagamento para adquirir um outro imóvel, hoje você consegue. Antigamente, com a Selic baixa, porque o mercado ele é cíclico, a Selic aumentou, o imóvel estabilizou de preço. A Selic abaixou, o que é? O imóvel vai se tender a aumentar, e aí o pessoal os proprietários, eles não, que você vai fazer um upgrade, eles vão pegar e vão falar assim, não pega a permuta.
E hoje está propício para permuta, o mercado está muito permutante. Então eu vejo que é uma oportunidade, Uberlândia está crescendo muito, tem um plano diretor aí de mais de 10 anos, e as pessoas que abraçam essa oportunidade em Uberlândia, elas conseguem fazer o seu patrimônio alavancar e com isso ela consegue ter liquidez na hora que ela for vender. Não, isso é muito interessante, né? Porque a permuta, eu não sei o quanto que as pessoas que já têm imóvel consideram a permuta, né? É muito isso do que você comentou. Ah, eu tenho um apartamento, eu quero ter um outro, né? Eu quero continuar tendo aquele e quero ter mais um. Aí você olha para a Selic, vê que tá ali 14,25, alguma coisa assim, você já fala, cara, não tá na hora, não vou mexer com isso. Então, o que você está trazendo é que a pessoa que já tem um imóvel, ela deveria pensar um pouco diferente de como que eu utilizo o imóvel que eu tenho hoje para me dar um upgrade, seja num lugar maior ou seja numa área diferente, que lá na frente vai me dar, inclusive, uma liquidez maior. É um pouco disso daí. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um imóvel que eu vou... Vamos fazer uma analogia aqui. Eu tenho um imóvel de 1 milhão. Eu quero comprar um imóvel de 1 milhão. E aí eu tenho um apartamento que ele vale 400 mil. Se você for financiar hoje um imóvel de 1 milhão, você vai... Hoje os bancos, eles financiam até 80%. Então, vamos falar aí 800 mil reais. Se você tiver um imóvel de 400 mil, você financiaria 600 mil reais. Concorda? Então, já mudaria o cenário atual de financiamento. E o fluxo de pagamento. E o fluxo de pagamento. Então, isso faz total diferença hoje. Por isso que eu falo, as informações, elas precisam ser consultivas para o cliente, porque, às vezes, ele é leigo, ele não conhece, ele não sabe daquilo. E esse tipo de consultoria faz, eu poderia e eu posso fazer o upgrade do meu imóvel, dando o meu como parte de pagamento e financiando menos. Então, isso faz total diferença. E hoje você vê o mercado aberto para essa permuta. Com certeza. A pessoa que está vendendo um apartamento maior, ela compraria um menor? Ela aceitaria um menor no negócio? É isso Depende muito de cada perfil de cliente. Eu já tive clientes que, eu quero ir para o imóvel. A pandemia, ela proporcionou isso. Antes, o pessoal, eles não conviviam, né? Em casa. Então, a permuta, na pandemia, o que eles fizeram? O que aconteceu? Eu tenho uma casa menor e eu quero para maior, porque não está dando para os meus filhos, tal, porque meus filhos eles iam para a escola e agora está todo mundo ficando em casa. Isso foi a migração que aconteceu no mercado. Então, eu quero um imóvel maior. E depois, com a permuta agora, eu quero fazer um upgrade, eu quero ir para uma casa melhor, eu quero ir para um apartamento maior. Isso faz diferença. Eu tenho um menor, vou dar ele como parte de pagamento e vou fazer o upgrade. Então, isso faz, assim, total diferença na hora de você comprar o seu imóvel, entendeu? Muito legal. Assim, não sei se vocês estão percebendo, né? A gente está tendo uma conversa de especialista aqui de mercado imobiliário. Eu, que não sou desse mercado, já estou aprendendo muito aí com o Paulo. Paulinho, legal, você tá me contando de tudo que você sabe aí do mercado e eu tenho certeza que quem tá nos assistindo aí tá conseguindo entender. Mas eu tenho muita curiosidade de saber o que acontece nos bastidores da profissão de corretagem, que eu acho que deve ser muito animado. O que acontece nos bastidores que você pode contar para nossa audiência, assim? O que você mais vê acontecendo que você fala, cara, que vergonha, ou então que engraçado, algum comportamento que você já sabe que vai acontecer, ou não precisa citar nomes, mas corretores que você já, figurinha carimbada aqui. Conta um pouquinho pra gente de bastidor, pra quem tá escutando a gente. Então, o mercado imobiliário, ele é muito dinâmico, né? Vamos dizer assim. Ele é bastante dinâmico. E a gente vê corretores entrando, corretores saindo do mercado, e isso acontece muito. Hoje, o porteiro se fala que é corretor. Hoje, a pessoa que vê uma oportunidade, ela fala que eu sou corretor, eu estou ali e tal. Só que tem algumas nuances. Eu já vi vários clientes que, às vezes, comprou o imóvel sem corretor, e as coisas não deram certo, né? Porque você tem um trâmite ali.
E o que a gente acha, eu acho muito interessante, o mercado ele conversa entre si. Tem grupos de corretores. E às vezes o cliente ele fala com você assim, eu quero uma casa assim, assim, assim. Você passa o perfil da casa e aí o corretor manda lá no grupo. E aí você fala, eu tô atendendo esse cara também. Ou seja, o cliente está com vários tá com corretores. Várias pessoas. E aí vira aquela briga de atendimento, porque é a mesma demanda. E aí você bate o olho e você sabe, opa, já teve vezes de eu falar assim, ô meu amigo, você tá atendendo o fulano? É o fulano essa demanda? Ela falou, é. E aí o cliente está com 4, 5 pessoas. E quando é assim, como que você reage? Como que você faz com o cliente? Geralmente, o que eu faço? Eu uso uma técnica para mim, não é algo para falar assim, eu quero diferenciar das pessoas. Tá tudo certo a pessoa conversar com várias pessoas. Isso é do mercado. Só que o que eu faço? Eu tento agendar uma visita com ele e eu sento com ele e falo assim, olha, esse imóvel está dentro daquilo que você procura? Se ele falar, Paulo, encaixou perfeitamente. Depois dessa conversa, eu vou falar para ele assim, você está conversando com mais algum corretor? Eu estou conversando. Você prefere continuar comigo ou você prefere continuar com o corretor que está te atendendo? Por quê, pessoal? É uma questão de energia. Você vai... o imóvel, para você achar um imóvel, imagina, eu estou só dando um exemplo. Eu estou com um cliente que ele tem 1 milhão de permuta e que é uma casa de 1.900. Ele vai financiar 900 mil reais. E aí, no ticket médio na região que ele quer, não é fácil encontrar. E aí, se você está gastando energia correndo atrás e fazendo aquilo para ele, e ele está conversando com 3, 4, 5 pessoas, acaba que amanhã ou depois, a energia que você depois para aquilo, ela não vai acontecer. Então eu me posiciono. Também, exatamente. Né? Isso me faz me posicionar perante meu cliente. Não, Paulo, eu quero continuar com você. Ok, então eu vou colocar energia naquilo. Não, Paulo, eu vou continuar com o meu corretor. Porque a gente precisa ser transparente e tá tudo certo. Isso é sem problemas. E isso faz com que o cliente te enxergue de outra maneira. Mas você acha que, eu tô falando como cliente, você acha que o cliente faz isso para tentar economizar alguma coisa no negócio? Com certeza. O cliente, ele sempre pensa... Então, os dois, né? O vendedor e o comprador... O vendedor, ele quer vender sem a comissão, né? Para dar desconto, e o comprador ele quer pechinchar. Então acaba que você tem que ter esse equilíbrio emocional, porque hoje o corretor ele tem que ter esse equilíbrio para conseguir negociar ambas as partes. Então faz total diferença isso, entendeu? Uhum. Então você acha que o principal motivo de um cliente conversar com 3, 4 corretores é muito em torno da comissão da venda ali do imóvel, da compra, enfim. Também, mas pode ser motivado a pensar, né? Às vezes o corretor não tem aquilo. Uhum. Um corretor tem uma casa, o outro corretor não tem. Então acaba que isso faz essa diferença. Porém, eu dou até uma dica, se o cliente ele tem um corretor que ele se conectou com ele, põe energia, troca ideia, porque desenvolva um relacionamento, porque isso vai fazer ele gastar energia, ele vai achar aquilo que você procura, entendeu? Você não precisa ficar correndo. Isso também, imagina, 6, 7, 8 pessoas te mandando mensagem todo dia e você ter que responder. Isso faz também diferença. E tem 2 tipos de cliente, né? Você tem um cliente que vende um imóvel, então te procura para falar, Paulo, tô vendendo o meu apartamento lá em Uberlândia. Coloca alguém para comprar para mim. Então, você tem esse perfil de cliente e tem o perfil de, Paulo, eu quero comprar um imóvel. Então, você tem esses 2 perfis. Um que quer vender e outro que quer comprar. Quais desses 2 perfis é mais rápido na tomada de decisão? Tem alguma diferença entre um e outro? Quais são as diferenças entre o que quer vender um imóvel através de você e um cliente que quer comprar um imóvel através de você? Então,
Os dois clientes, na verdade, eles estão em papéis, né? Hoje o papel do vendedor é eu quero vender o meu imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você já colocou em quantas imobiliárias? Hoje nós temos em Uberlândia imobiliárias que tem 300 corretores. Se você colocar nessa imobiliária, vai ter 300 pessoas te chamando. Você já pensou nisso? Pessoas que você não conhece. Isso eu abro o olho do cliente para ele pensar nisso. Compensa. E ó, o cara que quer comprar, ele está pensando na região, ele está pensando numa dor dele. Ah, minha família aumentou. Ah, meus filhos. Agora, isso é muito importante. Aonde você trabalha, aonde você estuda. Porque, querendo ou não, Uberlândia está crescendo. Né? Isso, a logística conta muito. Então, isso faz total diferença na hora de você fazer esse perfil do cliente. E o cara que está vendendo, depois ele se torna um comprador. Porque acaba que ele, eu quero investir parte, eu vendi, eu quero investir parte em outro imóvel. Isso acontece muito também, entendeu? Legal. Então, você tem todos esses dois perfis e cada um com a sua particularidade e regra de tempo, o que é mais... Quem quer vender mais rápido, quem tem um pouco mais de tempo. Um detalhe importante que hoje eu me pego muito nele, falam-se que para você comprar um imóvel, você tem até 18 meses em decisão. 18 meses? Até 18 meses. Então, significa que você está 1 ano e meio na procura de um imóvel. Não, isso acontece mesmo. Comigo aconteceu. Eu cheguei a comentar contigo, né? Lá em São Paulo, quando eu resolvi comprar, foi 18 meses mesmo. É isso mesmo. Tempo médio mesmo. E aí você vê no mercado imobiliário muitas pessoas, eu vendi, eu estou vendendo todos os meses. Pessoal, isso não acontece. Você tem que ter um funil, um follow-up, a gente já conversou sobre isso, muito coeso para você conseguir... Tem uma carteira que gire todo mês. Assim. Exatamente. Agora me fala, por exemplo, eu tenho um cliente que me compra de 2 em 2 anos. E aí eu tenho conta para pagar todo mês. E aí? Isso faz diferença. Então você precisa ter um planejamento dentro daquilo que você tem como cliente de carteira. Vai ter recorrência? Sim, vai ter recorrência. Porém, tem outras alternativas para você sempre estar entrando cliente novo. Então, a forma de prospectar com tráfego pago, Instagram, isso faz diferença para o corretor? Sim. Porém, se você não tiver um follow-up, não tiver algo ali que se conecte com o cliente, você não vai conseguir vender. Entendeu? E eu fico pensando o seguinte, né? Eu vendo tecnologia, você vende imóvel. Ambos são produtos caros, né? Com certeza. A tecnologia... Que eu oferto hoje é de valor agregado, você vende um imóvel. Ninguém acorda falando assim, hoje eu vou comprar uma casa. Hoje, acordei aqui, tô tranquila, acho que eu vou ligar pro Paulinho que eu quero comprar uma casa hoje. Né? Não acontece assim, uma venda de valor agregado muito alto e que geralmente envolve vários decisores, né? A gente estava comentando. Se o esposo que decide mais que a esposa, e se tem família envolvida, se tem sogro, sogra tentando influenciar, compra nessa região que é mais perto de mim, aí o sogro fala, não, compra para cá porque é mais perto da minha casa. Então, existe vários influenciadores na tomada de decisão para uma compra de imóvel. Como que você lê isso? Como que você costuma... porque é o que você comentou, né? Tudo é sobre gasto de energia. Então, se você não lê bem o que está envolvido ali na decisão, o que precisa acontecer para que a pessoa tome uma decisão de compra, você vai gastar uma energia e pode ser que lá na frente você não tenha uma venda de fato, né, para esse cliente. Como que você costuma desenvolver essas habilidades de entender o contexto da pessoa, de entender quem são as pessoas responsáveis por compor a decisão dela, quem vai influenciar ela numa decisão? Como que você costuma levar seus clientes e entender através de relacionamento? Como que você faz isso no seu dia a dia? Geralmente, hoje até abrindo um adendo, eu acho que a tecnologia e o mercado imobiliário precisam andar juntos, porque isso aí vai fazer com que nós temos uma maior efetividade tanto no atendimento do cliente, a gente já conversou sobre isso. Agora, sobre a questão de entender os papéis dentro de uma família. Geralmente,
na maioria das vezes, o homem é o decisor e a mulher, ela gosta de detalhes. O que é? Eu acho a casa aconchegante, eu acho bonita, eu acho... A mulher, ela tem um perfil mais analítico. O homem é muito razão. A mulher, ela quer... eu gosto da minha área... Até comentando, a minha esposa, quando a gente foi comprar a nossa casa... eu falei que aconteceu um negócio muito inusitado, que ela entrou dentro da casa e falou assim, nossa, eu gostei desse ambiente integrado aqui, eu amei a casa. Eu falei, agora lascou, como é que eu vou negociar a casa? Ela falou perto do corretor. Ela falou na frente do proprietário. Aí, como é que eu falei, amor, como é que eu vou negociar a casa agora? Agora não tem jeito, porque você falou que amou a casa de primeira. E isso acontece, né? Acontece no mercado. E aí, esses papéis que você precisam, que eu, como corretor, eu tento identificar quem é o decisor, o tomador de decisão. Tá certo que a decisão ela é tomada em conjunto quando é uma família, mas quem é o decisor e quem é a pessoa que... eu preciso de um ambiente assim, eu preciso de um ambiente assado. Por quê? A mulher, tem mulheres hoje que ela já pensa, quando você vai mostrar, exemplo, vou mostrar um imóvel que ele é integrado. Tem mulher hoje que entra dentro da casa e fala assim, eu não quero um ambiente assim, porque imagina se eu fritar um bife aqui, como é que vai virar o meu sofá? Vai vir gordura para a casa inteira. E o homem, ele não está pensando nisso. Ele está pensando, nossa, achei bonito, alto. Achei bonito. Ele não está pensando na praticidade do dia a dia que a mulher tem ali. E ele está pensando no valor, ele está pensando no preço. Está pensando na negociação financeira. Exatamente. Se ele consegue pagar, se ele não consegue pagar, e a mulher está pensando no dia a dia, com os filhos, como é que vai ser. Então, isso faz total diferença. Eu tento sempre, fazendo uma entrevista, identificar esses papéis, entendeu? Faz total diferença para mim, para depois partir para mostrar um imóvel, para negociação do imóvel, mas primeiro entender esses casos, que é aonde mora, aonde trabalha, quem que é, o que é decisor no imóvel para você. Eu quero... Quais são as prioridades, né? Exatamente. O escritório, antes da pandemia, o escritório em casa, antes da pandemia, um projeto não tinha isso. Hoje é essencial você ter um escritório em casa. Tanto que os projetos em casa e condomínio geralmente eram 3 suítes. Hoje é 3 suítes com escritório, porque a pandemia ela trouxe essa necessidade, entendeu? Você estava comentando aqui da compra da tua casa, né? Você comprou direto com o proprietário? Teve corretor? Teve corretor na época. Eu achei a casa, olha o tanto foi engraçado, eu achei a casa no Facebook. E aí eu falei assim, mandei mensagem, na época eu não era corretor, mandei mensagem e eu fui conhecer a casa. E aí foi muito engraçado que a minha esposa falou, nossa, eu gostei demais, o ambiente integrado, eu olhando para ela e ela nem aí, ela andando na casa. E eu falei, gente do céu, para mim negociar isso aqui vai ser difícil. Agora acabou. Vai ser muito difícil. Mas hoje, para nós, eu acho muito aconchegante. Eu acho que a casa, ela tem Eu costumo dizer para os meus clientes que não adianta você ter um imóvel de 10 milhões se não tornou um lar. Isso faz total diferença. Então, você precisa, por mais humilde que a sua casa seja, por mais alto padrão que ela seja, por luxo que ela tiver, ela precisa se tornar um lar. Porque é isso que é importante hoje nas relações, entendeu? Muito legal. E aí, a gente está partindo para o final aqui, mas eu queria entender contigo. Você tem relacionamento com o corretor que vendeu tua casa? Tenho, até hoje. Então ele fez um bom trabalho. Com certeza. Você compraria dele de novo? Com certeza. Alô, corretor, tá na hora de vender, que tá com grana aqui. Chega nele que ele quer fazer um upgrade que eu tô sabendo. Mas, então, tem um relacionamento com ele, gosta? Com certeza. Depois de 10 anos. Olha só. Isso que é importante. A gente fala sobre isso, sobre atendimento. Eu acho que o atendimento, se você prestou um bom atendimento, eu costumava, quando eu fui representante comercial, eu tinha um amigo meu, ele chamava José Adeilson, amigaço. Ele falava assim, o cliente é o meu patrimônio. Isso pega demais, porque as pessoas elas têm uma dor,
Porém, o patrimônio é aquilo que vai manter o relacionamento com elas. Então, amanhã eu não quero te vender hoje, eu quero te vender sempre. A gente precisa te vender, a gente precisa fazer negócio sempre. E isso não significa que eu estou pensando em vender para você, eu estou pensando em me relacionar com você e ter uma conexão com você. Isso faz total diferença. E é verdade, eu acho que em qualquer segmento de vendas, conexão é o que faz o relacionamento acontecer. Se você não se conecta com a pessoa, provavelmente você não vai ter um relacionamento com ela, provavelmente você não vai conseguir vender. Pode vender uma vez, mas nunca mais vai vender de novo. Com certeza. Né? E pode fazer uma desvenda, né? Que é quando você vende, a pessoa não gosta de você e sai falando mal de você, e fala, cara, não compra. É muito real isso, se as pessoas pudessem entender o valor que tem o relacionamento, né? Acho que em tudo na nossa vida, mas em especial nas relações comerciais, porque se tem um relacionamento verdadeiro, uma conexão genuína, as chances de você entender o que você está comprando com muita verdade, entender como que vai ser seu pós-venda ali depois quando você precisar, desenvolver um relacionamento de confiança, porque, de novo, né? Ninguém acorda querendo comprar uma casa. Exato. E é uma decisão dura, uma decisão difícil, né? Que muda a estrutura da sua vida. Então, se relacionar, eu acho que é a chave aí dessa equação para você vender sempre, né? E comprar sempre. No começo da minha trajetória no mercado imobiliário, eu fui gestor numa imobiliária aqui. E isso que você falou é muito importante, porque eu acho que a forma de se posicionar perante o cliente faz total diferença. Nós vivemos num mundo que hoje a forma de você se vestir fala muito sobre você, né? E eu fui atender com uma corretora e ela estava assim, com um decote, né? E eu falei para ela, você vai mostrar uma casa assim? Normal. Ela falou assim, vou mostrar a casa assim. E eu peguei e falei para ela assim, amiga, deixa eu te explicar. Se o cliente vier sozinho, a probabilidade de você vender é bacana. Mas se ele vier com a família, eu acho que nós perdemos a venda. E tá tudo certo. É que tem uma questão assim, de tudo tem sua hora, tem o seu lugar, né? E o respeito ao cliente. Exatamente. Também, né? E aí o cliente desceu desceu o cliente, a esposa e os 2 filhos. Na hora que ela bateu o olho nela, eu falei, não, nós não vamos conseguir vender. Porque a gente não vai criar uma conexão. Porque, querendo ou não, a forma que você se porta perante seu cliente, ela vai, a sua vestimenta, ela vai chegar antes de você abrir a boca, vai chegar antes de você. Então, eu falei para ela falou, e aí, o que você achou? Eu falei, a gente perdeu a venda, nós não vamos conseguir vender. Ah, mas por que não vai? Eu te falei antes por que não vai. Se você tivesse portado de uma maneira mais tranquila, a gente teria vendido. Teria chance de vender. E isso faz total diferença. Esse feeling, todos nós como vendedor, a gente precisa analisar aonde a gente errou, aonde a gente acertou, para a gente melhorar o nosso processo. E entender que sempre é um respeito mútuo, né? O cliente precisa sempre ser respeitado. E essa questão de vestimenta, para mim, assim, ela é muito simples, né? Basta você pensar que uma pessoa que talvez você não conheça, ela... É o que você comentou, né? Ela vai te enxergar primeiro. E aqui eu não tô falando de luxo, roupa de marca. Tô falando de uma roupa respeitosa, de um jeito respeitoso de você atender qualquer pessoa, né? E é engraçado isso. Você acha que isso tem um pouco a ver com o fato da profissão de corretagem, os corretores talvez não terem tanta experiência e se auto-intitulam corretor, que perde um pouco dessas coisas que são simples, né? Entre você saber como se portar diante do cliente, né? Como que você se apresenta a ele, seja verbalmente, fisicamente. Você acha que tem um pouco desse amadorismo? Vou usar essa palavra. Com certeza, você acha com que certeza. existe? Eu acho que o corretor, ele... Porque assim, pessoal, vamos falar bem a verdade. A gente olha um corretor, às vezes vê ele andando de carro importado, acha que amanhã para depois eu vou estar naquele mesmo estágio. Na verdade, é uma construção, Sim. Entendeu? Em 2023, eu fiz mentoria, eu fiz oratória e fiz uma mentoria de brand com o Bruno Figueiredo. Depois a gente marca ele aqui. Para aprender a se vestir. Então, você mandava
os seus looks diários para ele, para você aprender a se vestir e aprender a se portar. Isso faz total diferença. Inclusive, hoje, quando a gente chegou aqui, a gente até brincou. Nós viemos na paleta do estúdio. Para quê? Para ser harmonioso, para ser algo que fique bonito aos olhos, né? Então, isso faz total diferença. Eu acho que o corretor, ele perde um pouco isso. Por que ele perde um pouco isso? Porque ele é influenciado, às vezes, pelo estilo dele. E, na verdade, não é a questão do estilo dele. Você pode adequar o seu estilo junto com aquilo que te favorece. Sim. E isso faz total diferença. Não estou falando assim, você precisa se portar como isso, vestir aquela roupa, aquela. Não, é a forma de que você consegue adequar o seu estilo na formalidade para você se tornar ter uma pessoa que se porta e seja atemporal, entendeu? Faz total sentido isso. E gera uma credibilidade para você ter relações duráveis e conexões, né? Bom, partindo aqui para o final, eu quero que você conte uma história. Qual foi a venda que mais te emocionou? Né? Assim, você é um cara muito emotivo. Quem não conhece Paulinho, viu, gente? Ele é canceriano, assim como eu. Ele é bem emotivo. Mas conta pra gente uma venda que te emocionou, que você fala assim, cara, meu propósito tá alinhado, isso aqui fez muito sentido para mim vender para esse cliente, como eu fiquei feliz com a conquista dele. Imagino que você tenha várias histórias, mas eu queria que você escolhesse uma para você contar de como você se sentiu. Então, o mercado imobiliário teve uma venda que me chamou bastante atenção. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei com esse cliente 1 ano, para vocês terem uma noção. E esse cliente, ele é médico e a esposa dele também é médica. E aí ele me falou assim, Paulo, eu quero uma casa em condomínio fechado. E nós começamos a estreitar o relacionamento. Estreitar o relacionamento é de querer entender a dor e a real necessidade daquele imóvel para ele. E eu mostrei diversas casas. Para você ter uma ideia, ele era o decisor e a esposa dele era a pessoa que depois da aprovação dele, que ia lá ver se a casa era funcional. Então, ficou nós traçamos essa dinâmica. E aí, durante a semana, ele olhava as casas comigo e no final de semana, as casas que ele gostou e os dois olhares. E eu cheguei numa casa que ela estava alugada, eu descobri que ela estava alugada, e eu entrei dentro da casa e eu falei assim, achei a casa do cliente. Comigo. Tanto que eu sabia que o imóvel era perfeito para ele. E eu liguei para ele. Falei, doutor, você está podendo falar? Ele falou, Paulo, tô podendo. Geralmente ele falava, eu posso atender das 11 às 11h30, que médico, você sabe como é que é as janelas, né? Eu achei sua casa. Ele falou, mesmo? Foi, eu achei sua casa. Você quer vir olhar? Ele falou assim, você tá na casa? Eu falei, tô indo aí. Ele entrou na casa, ele falou assim, como é que você acertou? Você achou minha casa. Vou ligar para minha esposa para a gente marcar. Aí, o tanto que foi, assim, surreal, que geralmente ela não tinha horário. Ela arrumou um horário na agenda às 5h30 da tarde, falou, vou lá olhar a casa às 5h30 da tarde. E foi exatamente 5h30 da tarde, falei, a casa de vocês, uma casa de esquina, no condomínio Barcelona, tal, aquilo que ele precisava. E ele falou assim, hoje a gente até conversa, viramos amigos, tal, e ele fala assim, cara, foi surreal, você achou a minha casa. E isso faz total sentido para mim, como propósito. Às vezes, o meu propósito é conectar pessoas. O pessoal pensa em dinheiro, eu penso em conexão. Isso faz total diferença na minha profissão, entendeu? Muito legal. Excelente. Estamos partindo aqui para o nosso encerramento. Eu adorei, né, fazer esse primeiro episódio do Plano Piloto. Eu estou torcendo muito pelo projeto. Acho que você, Paulo, tem um coração muito legal, assim, as pessoas que se relacionam com você sempre querem continuar se relacionando, porque você é esse cara aberto, esse cara que realmente quer ajudar o próximo, que investe na tua carreira, que é inteligente, né? Então, eu tenho o maior prazer de te chamar de amigo, de irmão, assim. E eu queria muito que a gente encerrasse esse primeiro episódio, você dizendo o que você imagina quando o Plano Piloto tiver com o seu, sei lá, 100 episódios no ar. Como que você... Vamos sonhar agora, assim. O que você imagina? Quem que você quer trazer aqui? Né? Personalidades que você gostaria de trazer? Conta um pouquinho sobre
que você está pensando para os próximos episódios, para quem está nos ouvindo, já clicar, já seguir, já começar a acompanhar o projeto, que vai ser orgânico, né? Que vai ser de uma maneira muito fluida. Mas o que você imagina que pode sair daqui? Então, daqui 100 episódios, eu penso que eu devo ter trago diversas personalidades aqui. Pessoas, às vezes, que não são conhecidas, né? Porém, tem um conhecimento amplo da sua profissão e que vai trazer bastante conhecimento. Porque eu acho que o ecossistema ele é importante nas profissões. Isso faz atrair conexões. Eu me conectei com aquela pessoa, achei bacana a forma dela falar, a forma dela se expressar. E às vezes tem pessoas que não estão nas redes sociais, que têm muito conhecimento e às vezes não conseguem passar esse conhecimento. Então esse vai ser o objetivo desse podcast, trazer conhecimento e trocar ideias, amigas. Hoje uma grande ideia surge de uma boa conversa e isso é o que é o mais importante. Excelente. Esse foi o nosso primeiro episódio, espero que você tenha curtido. Vou te convidar para você compartilhar, seguir, ajudar a gente nessa propagação desse conteúdo que é tão bacana. E procura o Paulo para você vir aqui contar a tua história, né, fazer parte desse plano piloto, que vai ser sempre contínuo, sempre crescente. Foi um prazer estar com vocês. E quero agradecer a toda a nossa técnica aqui, galera do Asa Produções, que está dando show com ambientação, com técnica, áudio, vídeo, som. Tá demais, um baita orgulho estar podendo fazer esse episódio aqui. Com certeza, pessoal. Agradeço demais a Letícia por engajar esse propósito aqui comigo e o pessoal do estúdio. Se você tem interesse também de fazer produções, procure o Asa, tá? Eu vou vender eles aqui, porque eu acho que a estrutura que eles têm é muito pertinente, muito bacana. Vocês não têm ideia, não têm noção do que é essa estrutura aqui. Então, fique ligado que verá vários e vários capítulos e conte conosco. É isso aí. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Show. Foi? Aí.